Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, que a besta, o falso profeta, o diabo, vão ser lançados no inferno, lago que arde com fogo e enxofre, este local de castigo. E todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado também lá. Quem são esses que não têm o nome escrito no livro da vida? O que é o livro da vida? Tudo aquilo que fala sobre a vida é Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é o livro da vida. Então todo aquele que não está em Cristo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o dano da segunda morte. Essa segunda morte fala da separação eterna. Porque o homem espiritualmente está separado de Deus. Mas ele ainda está aqui neste mundo vivendo. Ele ainda pode restaurar. Ele ainda pode reconciliar. Ele ainda pode ter comunhão com Deus através de Jesus. Mas se ele não aproveitar enquanto tem tempo para crer enquanto ele pode, depois da morte, segue ao juízo para receber o dano da segunda morte. Que é a separação eterna, onde não tem mais o que o homem fazer. Hoje o homem está separado. Que é a primeira morte espiritual, foi a morte que o homem teve quando pecou lá no Éden. Deus disse ao homem, não coma, se comer morrerás. O homem comeu e morreu. Ali não foi a morte física. Ali foi a separação. O homem foi separado de Deus, foi expulso da presença de Deus por causa do seu pecado, da sua rebelião. E com essa atitude rebelde do homem, ele sofreu a maldição da morte do corpo. Porque Deus agora vai aplicar a maldição para o homem pela consequência do seu pecado. Deus agora vai dizer ao homem, porquanto tu é pó, e ao pó voltarás. Aí Deus agora estabelece a morte do corpo. Mas primeiro o homem morreu espiritual, que é a separação. O homem foi separado de Deus, da vida perfeita, abundante, eterna, que tinha com Deus. E agora o homem vai também receber a sentença da morte física. Porque Deus agora aplicou para o homem esta maldição. E muitas outras que o homem está vivendo aí. Porque é preciso entender uma coisa. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela leva o homem, se ele obedecer, a receber a bênção de Deus. Mas se o homem não obedecer a palavra, ele recebe a maldição de Deus. A humanidade está em maldição, porque está transgredindo e andando contra a palavra. Deu para entender? Aprenda uma coisa, Deus é amor, mas é justiça. O amor de Deus não vai passar a mão no pecado do homem. O amor de Deus oferece ao homem o perdão, mas esse perdão é em Cristo. Se o homem não crê em Jesus, ele está reservado para a ira de Deus, porque ele não creu em Jesus, que é a manifestação do amor de Deus, para que através de Cristo o homem receba remissão do seu pecado. Porque Deus não vai perdoar, nem passar a mão no pecado de ninguém. Sem Cristo, o homem continua na ira de Deus, vai receber o juízo de Deus. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Para quê? Para oferecer ao homem justificação. Crendo nele, o homem é justificado. E aí, esse foi o meio que Deus operou para receber o homem, não pelo seu pecado, não com o seu pecado, mas o homem justificado, mas não é pelas suas obras, é pela obra do sacrifício vicário, substituto de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu para nos dar a vida com Deus. Ele sofreu a maldição para nos dar a bênção com Deus. Entendam isso? Por isso que nós precisamos de Jesus, para que sejamos aceitos por Deus. Está pensando que Deus vai aceitar você porque você disse que é bonzinho, é?
Está pensando que você vai para o céu viver a vida com Deus quando morrer, porque você está na sua religião, é? Creia em Jesus enquanto é tempo não. Se arrependa, se converta enquanto é tempo não. E creia em Jesus, porque sem Jesus não há salvação. Fora dele não há salvação. Atos 4:12. E Pedro vai dizer sobre o inferno, que o inferno não é a sepultura não, gente. O inferno, olha o que Pedro vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Cadeias da escuridão. Inferno é o local onde as almas dos rebeldes, transgressores, que não creram e não receberam a graça de Deus para se salvar, depois da morte vão para lá. Depois da morte segue ao juízo. Estão lá reservados para o dia do juízo receber a palavra de maldição que Jesus vai dar a todos aqueles que não creram nele. O próprio Jesus foi quem disse isso, que ele vai dizer a muitos naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E Jesus disse que estes vão sofrer o tormento eterno. Não vão ficar inconscientes. Não vão deixar de existir. Vão estar existindo eternamente, num tormento eterno. Então, creia na palavra de Deus, receba esta simples instrução que você agora foi abençoado por ela para ter o conhecimento. Você aqui não teve nenhum assunto técnico, teológico, confundindo você. Você está recebendo uma instrução simples, fácil de entender, de uma forma, com uma linguagem que você compreende. O Evangelho é isso, é simplicidade. O Evangelho não é técnica, não é complicação. Você não precisa de um curso teológico para aprender as coisas de Deus. Você só precisa abrir o teu coração para ouvir a palavra de Deus através de homens que estejam compromissados em pregar a palavra. Porque do jeito que Deus levanta homens para pregar a sua palavra, o diabo também tem levantado homens para transtornar, para deturpar a verdade do Evangelho e levando a mentira para você em nome de verdade de Deus. Cuidado! Existe a verdade, existe a mentira. Existe Deus, existe o diabo. Existe o caminho da bênção, existe o caminho da maldição. Existe o caminho da vida, existe o caminho da morte. Cuidado que o diabo está trabalhando na humanidade para que não creiam na palavra de Deus, para que não sejam salvos. Porque a palavra de Deus é o único meio que pode levar o conhecimento para o homem, para que ele saia dessa maldição, seja liberto e encontre salvação. Sem a palavra de Deus, todos permanecem na escuridão, preso, julgado e condenado. Foi o que Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 12. Que o diabo ele tira a palavra do entendimento do homem, para ele não compreender, para ele não crer, para que não seja salvo. Porque salvação é por meio de Cristo, a verdade que liberta, que você precisa conhecer e andar nele para ser liberto e andar com a sua alma protegida, guardada e indo para o descanso eterno. Quando esta alma deixar esse corpo e partir para a eternidade. Amém, meus amados? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus amigos aqui do Face. Vocês do YouTube, do Kawai e de outras plataformas digitais que eu também trabalho as instruções da palavra de Deus. Lembrando a você, nós tratamos aqui desse assunto, inferno. Um assunto que muitos têm tido o entendimento errado porque estão sendo instruídos errado. Lembre-se, o inferno
é cadeias espirituais. É o lugar aonde o homem vai estar ausente da presença, do amor, da graça de Deus. Creia em Jesus para não receber, depois da morte, esse destino eterno. O inferno não é a sepultura. Aprenda uma coisa. Toda vez que você lê a Bíblia, que tiver a palavra inferno, você não vai ver falando sobre a morte do corpo. Você vai ver falando sobre o destino da alma. Aqui, você tem que aprender a verdade que vai te libertar. Aqui você aprende, tá certo? Sabe qual é o problema? É que as pessoas, elas interpretam dentro de uma perspectiva humana. Tem gente que não conhece a verdade de Deus, porque elas querem discernir com a sua mente carnal, e não pode. Nós não podemos discernir o espiritual pelo carnal. Nós precisamos da transformação do nosso entendimento pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Interpretação dentro da perspectiva humana, a mente humana não compreende o ensino espiritual. Por isso que tem muita gente que não entende esse assunto. Quer estabelecer uma interpretação dentro da perspectiva humana, literal, material, carnal. Não. A palavra de Deus vai dizer que quem está no inferno está em tormento. E uma pessoa que está na sepultura, inconsciente, como é que vai estar em tormento? Deu para entender? Quando Jesus morreu, quem ficou na sepultura, cavada na rocha, pela qual Nicodemos ofereceu para enterrar Jesus, quem ficou na sepultura, no túmulo, foi o corpo de Jesus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus desceu às partes mais profundas da terra. E ele foi até o inferno pregar aos espíritos que lá estavam. Ele não foi para a sepultura. A sepultura ficou o corpo dele. Mas o ser espiritual que habitava naquele corpo, Jesus, ele foi para a região abaixo da terra, onde fica a cadeia espiritual dos espíritos. E o texto diz que ele foi pregar, declarar sua vitória. Aqueles que lá estão. Rapaz, eu não vou entrar aí, que é outro assunto para a gente estudar isso. Então saiba de uma coisa, quando a Bíblia fala de inferno, não está se referindo à sepultura. Porque sepultura fica o corpo que deixa de existir, que perece. A alma não perece. A alma não fica inconsciente e nem tampouco morre, deixa de existir. Quem morre é o corpo. Aprenda isso, creia e seja bem-aventurado, crendo em Jesus e não nos ensinos dos homens dentro de nenhuma igreja. Seja quem for o teólogo, você é chamado para crer, seguir, ouvir e praticar a palavra de Cristo. Não é a palavra de homem, dentro de igreja, instituição, seja quem for. Amém? Bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? A minha palavra, disse Jesus. Então, que você seja bem-aventurado, que nesta noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e para sempre. Amém e amém.